Olá, meu nome é Paulo e vamos resolver uma questão da FUVEST sobre calorimetria. Caso a resolução te ajude de alguma forma, deixe seu like e inscreva-se no canal. Dúvidas ou correções, coloque nos comentários. Em uma garrafa térmica são colocados 200 gramas de água a temperatura de 30 graus Celsius e uma pedra de gelo de 50 gramas a temperatura de menos 10 graus Celsius. Aí ele pergunta, após o equilíbrio térmico vai ocorrer o quê? Ele quer saber se o gelo derreteu e quer saber a temperatura final do sistema. Aí ele dá o calor latente de fusão do gelo, o calor específico do gelo e o calor específico da água. Bom, antes de tudo, a gente vai fazer uma revisão rápida aqui sobre mudanças de estado físico. Eu desenhei um cubo de gelo, água e um balãozinho com gás para ilustrar melhor. E a gente vai observar o que ocorre com a energia ganha ou perdida pelo que a gente está analisando. Então a gente tem um cubo de gelo virando água. Quando isso ocorre com absorção de energia, a energia aumenta. Se a energia aumentar mais um pouco, a água virando gás, a gente chama de vaporização. Aqui é fusão, aqui é vaporização. Ambos ocorrem com absorção de energia. Lembrando que a vaporização ela pode ser uma calefação, uma ebulição ou uma vaporização. Vai depender da situação. Lembrando que o caminho inverso também pode ocorrer. O gás ele pode virar água, ele pode liquefazer ou condensar. E isso ocorre com diminuição de energia, Ele perde energia. O gás perde energia para virar líquido. E o líquido, por sua vez, perde energia para virar sólido. Então aqui a gente tem a liquefação ou condensação e aqui a gente vai ter a solidificação. Os processos de baixo ocorrem com diminuição de energia, os processos de cima com absorção. Tá ok? Beleza. Quanta energia há até a água chegar a 0 graus Celsius? Por que essa pergunta é importante? Porque a gente tem gelo a menos 10 e a gente tem água a 30. Para o gelo derreter, ele vai pegar energia justamente da água, dessa água a 30 graus. Mas a pergunta é, a água vai poder fornecer energia suficiente para derreter todo o gelo? A gente não sabe, a gente tem que ver quanta energia ela pode fornecer. E como é que a gente vê isso? A gente observa quanta energia ela libera quando passa de 30 graus para 0, Por quê? Porque se diminuir mais, ela vai mudar de estado, Se perder mais energia, muda de estado. Então a gente vê isso. Qual é o aporte energético que a água pode fornecer quando ela está a 30 graus? Então a gente faz um macete aqui, O calor vai ser igual a massa vezes o calor específico. Desculpa, a quantidade de energia vai ser igual a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Se vocês fizerem esse produto, vai dar menos 6.000 calorias, ou seja, a água pode liberar 6.000 calorias quando ela passa de 30 graus Celsius para 0. Agora a gente tem que ver se isso é suficiente para dois processos. Primeiro, o gelo a menos 10 graus Celsius, ele tem que ir para 0 graus Celsius. Se ele não atingir a temperatura de 0 graus Celsius, ele não pode entrar em fusão, Então, ele vai absorver energia aqui, e a gente tem que ver quanta energia ele vai absorver para variar sua temperatura desse modo. Quanta energia é? Aqui, então eu já escrevi, quanta energia o gelo precisa absorver para chegar a 0 graus Celsius. Novamente, a gente está trabalhando calor sensível, a gente usa o macete, A massa de gelo que a gente tem é de 50 gramas, o calor específico é de meio e a variação de temperatura é de 10 graus. E a gente vai precisar de 250 calorias para poder variar a temperatura do gelo. A gente tem 6.000, tá dentro do orçamento, tá ok? Beleza, só que agora que a gente tem gelo a 0 graus Celsius, a gente vai precisar de fazer esse gelo a 0 graus Celsius fundir. Vai precisar fundir. E aí, quanta energia ele vai precisar absorver para fundir? Porque, observem aqui, ele absorve energia para virar líquido, Quanta energia? Agora a gente vai ter que tratar do calor latente, Quanta energia o gelo precisa absorver para derreter? A gente usa o que mole, calor latente. A gente tem 50 gramas de gelo a 0 grau e o calor latente é de 80 calorias por grama. Então a gente precisa de 4.000 calorias para derreter 50 gramas de gelo. E aí? Então, ao todo, a gente usou 4.250 gramas, 4.250 gramas, Então, a água pode fornecer 6.000 calorias para o sistema e para derreter o gelo e variar a temperatura precisa de 4.250. Com 4.250, todo o gelo derrete. Beleza. Só que, observem que a gente tem 6.000 e gastou 4.250, sobrou 1.750 calorias.
Como isso vai ficar em equilíbrio térmico, essas calorias vão ser divididas igualmente entre a água que acabou de derreter, entre a água que acabou de ser formada, né, aliás, e a água que já existia. Existia 200 gramas, e agora passou a existir mais 50 gramas de água. Então, como é que a gente faz? Perceba, a água que está com 1.750 calorias, né? Essas calorias estão contidas nessa água, nesses 200 gramas de água aqui. Se a gente tirar essas 1.750 calorias da água, ela ficaria a 0 graus Celsius. E é isso que a gente vai fazer, porque aí é possível a gente contar a água antiga com a nova, né? Como se fosse uma coisa só. Então, observem aqui. Se eu forneço 1.750 calorias para 250 gramas de água inicialmente a 0 graus Celsius, né? Perceba que a gente tirou a energia lá dos 200 gramas de água, agora a gente vai fornecer para os 250. Aí a gente vai ter que olhar a variação de temperatura, né? Vai ficar a inicial, que é 0 graus Celsius, e a final, que é T. E aí a gente observa que a temperatura final é de 7 graus Celsius, certo? Então, lendo aqui, ó, primeiro, todo o gelo derrete? Sim, a gente viu que precisava de 4.250 calorias para derreter todo o gelo. Então, todo o gelo derrete. Você ficaria entre A, B e C. E ele quer saber a temperatura do equilíbrio. A temperatura do equilíbrio é de 7 graus, né? 7 graus Celsius, aliás. Então era isso. Se mantenham famintos aí pelo sucesso e não desistam.